Olá, consciência! Como que vocês estão? Seja bem-vindo aí ao quarto episódio, né, dessa série maravilhosa que eu tiro desse livro maravilhoso, né, que chama Conversando com Deus, do Neil Donald. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, gente, esse livro, na verdade, né, ele surgiu aí o Neil sempre tinha o costume de pegar um papel e escrever e desabafar, né? E nesse desabafo que ele estava fazendo, ele sentiu aí um poder na mão dele, e quando ele foi ver, ele estava tendo todo um diálogo com Deus, né? Aquilo que ele desabafou, naturalmente começou a vir as mensagens na mente dele e responder. E é isso, né? Ouve isso com seu coração, né? E no final você tira a sua conclusão de que fonte tudo isso vem. Então vamos lá, né? Aí aqui, gente, esse quarto episódio, ele começa de algo que Deus respondeu no final do terceiro, né? Que foi, porque é típico da natureza humana amar, depois destruir, e então amar novamente o que valorizam mais. Aí o Neo perguntou, né? Mas por quê? Por que nós fazemos isso? E Deus responde: todas as ações humanas são motivadas em seu nível mais profundo por uma entre duas emoções, medo ou amor. Na verdade, há apenas duas emoções, apenas duas palavras na linguagem da alma. Esses são os extremos opostos da grande polaridade que eu criei quando produzi o universo e o seu mundo como o conhecem hoje. Há dois pontos, o alfa e o ômega, que tornam possível a existência do sistema que vocês chamam de relatividade. Sem os dois pontos, essas duas ideias sobre as coisas, nenhuma outra ideia poderia existir. Todos os pensamentos e atos humanos se baseiam no amor ou no medo. Não há outra motivação humana, e todas as outras ideias se originam dessas duas. São simplesmente versões diferentes, variações do mesmo tema. Pense bastante sobre isso e perceberá que é verdadeiro. É o que eu chamei de pensamento responsável. Um pensamento de amor ou medo. É o primeiro pensamento por trás do pensamento, sua força motora. É a energia natural que impõe em movimento a máquina da experiência humana. E eis aqui como o comportamento produz experiência após experiência. É por isso que os seres humanos amam, depois destroem, então ama novamente. Sempre existe a passagem, né, de uma emoção para outra. O amor abona o medo, que abona o amor, que abona o medo, né? Gente, agora que sou eu, né? Isso é muito real, né? A gente tem muito isso de amar, odiar. E tem pessoas que a gente odeia, a gente passa a amar, né? Pessoas que a gente ama, a gente passa a odiar. A gente nunca sai de um sentimento para o outro, né? É sempre uma passagem de um para outro. E é muito real aqui o que ele diz. Voltando aqui, né? O que Deus estava falando. O motivo é a primeira mentira, aquela que vocês têm como verdadeira em relação a Deus, a de que não se pode confiar nele, nem de depender do seu amor, e que a aceitação dele a seu respeito é condicional, que portanto o resultado final é incerto. Porque se vocês não puderem confiar em que o amor de Deus sempre existirá, no amor de quem poderão confiar? Se Deus os abandonar quando não agirem adequadamente, os simples mortais não farão o mesmo? Então acontece que quando vocês juram o seu amor mais sublime, enfrentam o seu maior medo. Porque a primeira coisa com que se preocupam depois de dizerem eu te amo é se ouvirão o mesmo como resposta. E se ouvirem, começarão imediatamente a preocupar-se com a possibilidade de perderem o amor que acabaram de encontrar. E por isso toda ação se torna uma reação, uma defesa contra a perda, até mesmo quando vocês tentam defender-se contra a perda de Deus. Contudo, se vocês soubessem quem são, os seres mais maravilhosos e notáveis que Deus já criou, nunca sentiriam medo. Quem os poderiam rejeitar?
Nem mesmo Deus encontrou falhas em seres assim. Mas vocês não sabem quem são e consideram ser muito menos. E de onde tiraram a ideia de que são muito menos do que maravilhosos? Das únicas pessoas cujas palavras aceitariam para tudo, sua mãe e seu pai. Ou até mesmo tiraram isso, né? Gente, desculpa se eu falando agora. Ou até mesmo a gente tira isso de abandono, de não ter pais, né? Ou é da nossa mãe ou do nosso pai, ou até mesmo a falta deles. Até mesmo a falta deles até quando eles estão presentes, né, gente? E voltando aqui. Essas são as pessoas que vocês mais amam, né? O seu pai e sua mãe. Por que mentiriam? Porque elas não lhes disseram que isso é demais e que aquilo não é o suficientemente aquilo? Não lhes lembraram de que vocês deveriam ser vistos e não ouvidos? Não os repreenderam em algum de seus momentos de maior exuberância? E não os incentivaram a deixar de lado alguma de suas ideias mais fantásticas? Essas são as mensagens que vocês receberam. Embora elas não estejam de acordo com as normas e, portanto, não sejam de Deus, poderiam ter sido, porque certamente vieram dos deuses do seu universo. Foram os seus pais que lhes ensinaram que o amor é condicional. Vocês tiveram consciência de suas condições muitas vezes, e é essa experiência que levam para os seus próprios relacionamentos amorosos. Também é a experiência que levam para mim. A partir dessa experiência, tiram suas conclusões sobre mim, dentro dessa estrutura. Encontram a sua verdade, dizem, Deus é amoroso, mas se vocês não cumprirem os seus mandamentos, eles o punirá com o desterro e a condenação eterna. Vocês já não experimentaram o desterro que lhes foi imposto por seus próprios pais? Não conhecem a dor da sua condenação? Como então poderiam imaginar que fosse diferente comigo? Vocês se esqueceram de como é ser amado incondicionalmente. Não se lembram da experiência do amor divino. E por isso tentam imaginar como deve ser o amor de Deus baseado no que sabem sobre o amor do mundo. Vocês projetaram o papel de pai em Deus e por esse motivo imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune, baseado em como ele se sente em relação ao que fizeram. Mas essa é uma visão simplista de Deus, apoiada em sua mitologia, não tem nada a ver com quem eu sou. Tendo assim criado todo um sistema de pensamento sobre Deus, fundamentado na experiência humana, que é a experiência que vocês têm com seus pais humanos, né, gente? Baseado, né, fundamentados na experiência humana, em vez de nas verdades espirituais, vocês imaginam toda uma realidade a respeito do amor. É uma realidade baseada no medo, na ideia de um Deus temível e vingativo. Seu pensamento responsável está errado. Mas negá-lo seria rejeitar toda a sua teologia. E apesar do fato de que a nova teologia que iria substituí-la seria realmente a sua salvação, vocês não podem aceitá-la. Porque a ideia de um Deus que não deve ser temido, não julga e não tem motivos para punir, é maravilhosa demais para ser aceita dentro de uma crença maior em quem e o que Deus é. Essa realidade do amor que evidencia o medo domina sua experiência do amor. De fato, permite criá-la, porque vocês não só se veem recebendo um amor que é condicional, como também dando do mesmo modo. E mesmo quando recuam e impõem as suas condições, uma parte de vocês sabe que não é isso que o amor realmente é. Ainda assim, parecem incapazes de mudar o modo como os dispensam. Vocês aprenderam da maneira mais difícil e dizem a si mesmo que serão condenados ao sofrimento se não forem vulnerável de novo. Quer dizer, se forem vulnerável de novo, gente, desculpa. Mas a verdade é que o serão se não forem vulneráveis, devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor. Vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente.
por isso também se condena a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Porque vocês não conseguirão negar-me para sempre. E chegará o momento da nossa reconciliação. Gente, parando essa parte aqui, né? Isso daqui que ele fala, né? Que a gente não vai conseguir conhecer Deus, o divino, enquanto a gente não amar puramente. E tanto tempo na vida aí, né? Tendo crenças, formando coisas em relação a ele, querendo levar por esse caminho, né? E o momento que eu realmente saí dessa ilusão de crença, né? De acreditar em Deus e passar a ter uma vida com Ele, foi o momento que eu abracei as minhas sombras, né? Que eu comecei a me amar sobre quem eu sou de verdade. Em vez de viver uma vida buscando me tornar sempre uma pessoa, a minha vida era sobre se tornar alguém. Mas se tornar alguém para mim ser melhor? Não, gente, era se tornar alguém porque eu não amava aquilo que eu era. E se eu sou até mesmo alguém que eu taxo não ser bom, isso é ridículo, porque o ser humano, ele foi feito de modo perfeito, porque ele foi criado por Deus. E se você falar que ele não é perfeito, você está querendo dizer que Deus erra. E olha nos meus olhos agora, você acha que Deus erra? Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que não, então não tem nada. Não fomos feitos errados, não somos um erro. Mas se a gente age de determinados modos não tão bons, é porque aconteceu alguma coisa no nosso passado. Então a gente não tem que viver buscando se tornar melhor, a gente tem que amar aquilo que é. E é nisso que você entende que o amor cura. Porque você passa a se amar como você realmente é e as coisas mudam. Eu vivia buscando me tornar uma pessoa que não tinha ansiedade. Só que quanto mais eu me cobrava, né? Quanto menos eu me amava, até mesmo, sei lá, se eu tenho ansiedade é porque eu causei isso em algum momento, né? Isso não tem que levar pra culpa também. Gente, um momento na minha vida que eu senti Deus fortemente em tudo. Um momento que eu não precisava que Ele se revelasse a mim, né? Porque Ele estava totalmente ali em mim. Foi no momento que eu comecei a mudar isso. Foi o momento que eu comecei a ter ansiedade. A minha ansiedade ficou muito forte porque eu estava me cobrando a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E foi nesse momento que eu fui e sentei ali na cama, né? Aí eu falei pra mim mesmo: calma, respira, você tá ansioso agora. E eu repeti isso pra mim mesmo, né? Você tá ansioso, então nesse momento você não tem que ficar fazendo muitas coisas e nem se cobrar. Você precisa respirar, porque se nesse momento você tá com ansiedade, você não vai conseguir fazer nada. Então senta e respira. Eu tô aqui com você, me desculpa de estar te cobrando, tá bom? Então tá tudo bem. E nesse momento foi a primeira vez na minha vida que eu senti o amor de uma forma tão grande. Aquele amor ali que eu busquei a minha vida toda no mundo. Aquele amor que eu vivi minha vida tentando me tornar ser uma pessoa diferente do que eu era pra sentir. Na verdade, esse amor que eu tava esperando era de mim mesmo. E esse amor de mim mesmo foi o que me preencheu ali de Deus, gente. Foi a vez na minha vida que eu mais me senti feliz. Parecia que o meu coração ia explodir, porque ele não conseguia dar conta de tanto amor. Foi uma coisa tão simples como se cuidar. Uma coisa tão simples como me amar da forma que eu sou, que me levou para isso, que me levou a Deus. Então vamos voltar a isso que eu queria
dividir com vocês e que isso toca o coração de vocês e vocês começam a repensar. Gente, repensar qual que é o verdadeiro caminho para Deus, né? Assim como qualquer pai aí que ama de verdade, gente, amor incondicional é não precisar de condição para amar. Então, se o amor do ser humano é condicional, o do Deus é totalmente ao contrário, é incondicional. Ele não precisa nem mesmo que você se torne a sua melhor versão para se amar. Captou, criatura? Então, gente, voltando lá, Deus falando, né? Devido aos seus próprios pensamentos errôneos a respeito do amor, vocês se condenam a nunca experimentá-lo puramente. Por isso também se condena a não me conhecer como realmente sou, enquanto não amarem puramente. Porque vocês não conseguirão negar-me para sempre, e chegará o momento da nossa reconciliação. Todos os atos realizados pelos seres humanos se baseiam no amor ou no medo, não simplesmente os que dizem respeito aos relacionamentos. As decisões que afetam os negócios, a indústria, a política, a religião, a educação de seus jovens, os compromissos sociais de suas nações, os objetivos econômicos de sua sociedade. As escolhas que envolvem guerra, paz, ataque, defesa, agressão, submissão, as determinações de cobiçar algo ou dar aos outros, guardar ou partilhar, unir ou dividir, todas essas escolhas feitas por livre vontade que os seres humanos já fizeram, surge de um dos dois únicos pensamentos possíveis que existem: o amor ou o medo. O medo é a energia que restringe, paralisa, retrai, leva-os a fugir, esconder-se e fere. O amor é a energia que expande, move, revela, leva-os a ficar e a partilhar e cura. O medo cobre os seus corpos de roupas, o amor lhes permite ficar nus. O medo os faz segurar tudo o que tem, o amor dá tudo aos outros. O medo sufoca, o amor mostra afeição. O medo oprime, o amor liberta. O medo irrita, o amor acalma. O medo critica, o amor regenera. Todos os pensamentos e atos e todas as palavras humanas se baseiam em uma dessas emoções. Vocês não têm escolha em relação a isso, porque nada mais há a optar, mas têm livre-arbítrio para decidir qual dessas selecionar. Aí o Neo pergunta, né? O senhor faz isso parecer muito fácil, mas no momento de decisão, quase sempre o medo vence. Por quê? Aí Deus responde: vocês aprenderam a viver com medo. Ouviram falar sobre a sobrevivência do mais hábil, a vitória do mais forte e o sucesso do mais esperto. E por isso tenta ser os mais hábeis, os mais fortes e os mais espertos. De um modo ou outro, e caso se vejam como algo menos do que isso em qualquer situação, temerão a perda, porque lhes disseram que ser menos é ser perdedor. Então, é claro que escolheram a ação que o medo justifica, porque foi isso que aprenderam. Contudo, eu lhes ensino isto: quando optarem pela ação que o amor justifica, farão mais do que sobreviver, vencer e ser bem-sucedidos. Experimentarão a glória suprema de quem realmente são e quem podem ser. Para isso, devem deixar de lado os ensinamentos de seus mestres mundanos, bem intencionados, mas mal informados, e ouvir os ensinamentos daqueles cuja sabedoria vem de outra fonte. Há muitos mestres assim entre vocês, como sempre houve. Eu não os deixarei sem pessoas que possam orientá-los, mostrar-lhes e ensinar-lhes essas verdades, e lembrá-los delas. Contudo, o maior lembrete não vem de fora, mas da voz dentro de vocês.
Esse é o principal meio que eu uso, porque é o mais acessível. É a voz interior, é a mais alta com que eu falo, porque é a mais próxima de vocês. É a voz que lhes diz se tudo o mais é verdadeiro ou falso, certo ou errado, bom ou ruim, segundo as suas definições. É o radar que determina o curso, governa o navio, indica o caminho se vocês deixarem. É a voz que lhes diz neste exato momento se as próprias palavras que estão lendo são de amor ou medo. Assim poderão determinar se são palavras que devem ser ouvidas ou ignoradas. Gente, o episódio 4 se encerram aqui, né? E é basicamente isso, né, gente? A gente tá sempre buscando alguém para nos trazer uma verdade, né? Eu sei porque às vezes eu me pego assim. Eu me pego ali no YouTube, né? Procurando outro vídeo, lendo outro livro. Você tá buscando uma resposta e você quer que isso venha fora. Não que Deus não possa usar a boca de alguém, possa usar qualquer rede social para te trazer isso. Mas no fundo o que ele quer é essa conexão interna. Porque se a gente não aprender e se disciplinar a ver ele dentro, a sentir ele dentro, a gente vai viver aqui, sofrendo, buscando amor fora, tentando mudar quem a gente é para que os nossos pais nos amem, os nossos amigos. E cada vez mais a gente vai estar longe do amor, né? O amor incondicional. E por isso a gente não vai nos amar, vai ser pessoas horríveis com nós. Seremos horríveis com os próximos, porque como a gente trata o nosso próximo. E a gente vai se deixar de lado para tentar mudar e ser melhor com o próximo, quando na verdade nós não somos melhor nem com nós mesmos. E será impossível, porque é uma lei de Deus e você não vai infringir uma lei do universo, né? Tentando ser melhor com o outro, se você não é com você, você vai falhar miseravelmente com ele. E é isso, gente. Sente no coração de vocês, não acredita em nenhum vídeo meu que você assistir nesse canal, né? Assim como ele mesmo fala. Mas sente no seu coração. Não usa sua mente, porque se você tem uma mente, você sabe que ela é seu pior inimigo, né? Ninguém aqui fora te falou coisas tão ruins como ela fala pra você. Mesmo que alguém tenha te falado algo, a pessoa falou há 10 anos. E se a sua mente está repetindo ainda, não é a pessoa que disse, é você repetindo para si próprio. Então, vamos aprender a usar o coração. Colação. Vamos aprender a usar o coração. Sempre parar, né? E analisar e sentir se isso é verdade ou não. Às vezes a nossa mente aí manda: ai, vamos lá levantar, vamos lá fazer isso, vamos ser melhor, tá acontecendo. Enquanto ela tá só causando ali uma ansiedade. Você sente ali só um peso. Enquanto às vezes ser melhor é simplesmente aceitar o seu dia de folga. Vocês acham que é difícil ser disciplinado, né? Tenta tirar 24 dias onde você vai descansar. Mas, gente, não é descansar em ficar sentado. É descansar da sua mente. Você vai estar na paz o dia todo, no descanso, de como é bom estar deitado, de como é bom assistir uma série. Você vai ver que é muito mais difícil descansar do que produzir. E às vezes, né, a produção é só um escape, uma fuga de nós mesmos. Mas é isso, gente. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, porque tudo que tem aqui nesse livro já fala muito. E assim como ele tocou meu coração, né? Como ele tem trazido mudanças, né? De volta aí pra minha casa, de volta pra minha verdade, de volta pro divino, pra Deus. Seja lá qual que você acredita, né? É o mesmo que eu acredito, porque ele é o todo, né? Ele é tudo que existe. Então, não tô aqui para trazer uma crença nova, tô aqui só para que
você veja, né, que o mestre que você procura já está dentro de você, o Deus que você procura já está dentro de você, né? O divino, o amor que você busca fora já está dentro de você. Mas se você não começar a buscar aos poucos isso dentro de você e parar de buscar no mundo, talvez você morra sem nem conhecer isso. E E isso, ele não se manifesta porque você estudou mais, porque você já leu mais livros, porque você é uma pessoa mais boazinha. Gente, balela. Quanto mais bonzinho eu tentei ser com o outro, mais isso me afastou do amor de Deus, sabe? Menos eu sentia. Mais as pessoas me elogiavam, mas menos eu sentia dentro de mim, né? Então você vê que até esse ser bonzinho demais não tem nada a ver com o amor divino. Porque ser bonzinho é uma crença que vem de uma religião, né? Uma religião que ela é muito fortemente no nosso país. Que diz como somos seres pecadores, ruins. Ai, gente, essas coisas assim como trouxe o pior de Jesus, né? Ele teve esse momento deles, isso, quando eu penso nessas coisas assim, traz meu pior lado, sabe? De como as pessoas, eles colocam isso nas cabeças das pessoas e ainda a gente acredita, né? E, e é isso, gente. Você percebe que a gente busca Deus no ser bonzinho, né? Como eu sou ruim, tenho um mau pensamento, eu julgo o outro. Só pra você saber, você só julga o outro porque você se julga. Se você parar de se julgar, você não vai julgar um outro. Então você não é um ser ruim com o outro. Você é ruim com você e com outra consequência, gente. A gente trata o mundo quando a gente se trata. Vamos observar como a gente se trata, sabe? Vamos ver. Olha pra dentro, para de olhar pra fora. Porque o divino, ele já vive em você. Mas você só vai sentir, ele só vai habitar você todo quando você voltar para essa verdade. E se tudo isso aí ressoou, gente, com o coração de vocês, deixa aí o seu like, porque o like ele vai levar isso para mais pessoas, né? Então, vamos transbordar, né? Não é sobre pedir like, não, né? Eu sempre vi as pessoas fazendo isso e falava, ai, tá fazendo vídeo só pelo like. Mas não, gente, toda ação tem uma reação. Se algo tocou seu coração, transborde, deixe que isso toque o coração de outro. E a partir do like, né, que o YouTube vai saber que isso é um bom conteúdo para ele poder mandar isso para mais pessoas. Então, gente, indico aí, ó, se você não tem esse livro, adquira, que ele vai mudar a sua vida. Porque ele vai mudar dentro de você. E quando você olhar aqui fora, você vai ver que as coisas estão mudando. Porque o exterior, ele é um reflexo do interior. E é isso, consciência. Até o próximo episódio aí da nossa série Conversando com Deus, que eu tiro desse livro maravilhoso. Esse é o 4º episódio e terão 10 episódios, gente. Então vai ser um conteúdo aí maravilhoso. Se você chegou aqui até o final, eu agradeço. E o Deus que está em mim, sauda e honra o Deus que habita em você, que está aí vendo esse vídeo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.